Oi, pessoal. Quero comentar com vocês o vídeo que tá rolando aí da moça sentada na janela do avião. Cenário em que a mãe tinha uma moça sentada na janela, né, como vocês já devem saber, e a mãe, né, de uma criança comprou uma poltrona que não dava acesso à janela. Ao entrar no avião, a mãe pediu para a moça para trocar com a criança. A moça disse não. Esse é o cenário. Aí tem um monte de gente que critica a moça porque não deu lugar para a criança, e tem um monte de gente que critica a mãe. E eu tenho uma filha de 6 anos e quero dar a minha opinião desse cenário, dessa situação. Mas não é para julgar ninguém, não é para criticar ninguém. Quem sou eu? Eu não sou perfeita. Eu também erro. Eu erro, já errei muito na educação da minha filha. E educar eu sei que não é fácil. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro da moça que estava sentada lá no lugar dela. Que tem gente que fala que ela não tem empatia, enfim. Gente, veja bem, ela comprou a poltrona ali. Ela não é obrigada a dar o lugar para a criança, mesmo que a criança esteja chorando. Ela não é obrigada a dar, a não ser que ela queira dar, que ela sentiu no coração de dar. Porque assim, veja bem, nós não podemos falar, a não ser que seja um caso de vida ou morte, mas nós não podemos falar sim para o outro e dizer não para nós mesmos, ficar chateado, porque às vezes era o sonho da moça viajar na janela, e ela comprou porque ela queria viajar na janela, entendeu? Esse é eu não vou jamais julgar essa moça, se tá certo ou se tá errado. O que eu falo é, se ela não sentiu vontade de dar, ela não tem obrigação nenhuma de dar o lugar para moça, para a criança. E nós não sabemos exatamente o que estava passando no coração daquela moça. Não sabemos exatamente o que ela estava sentindo, tá? Não sabemos como que é a vida da moça, o cenário da vida da moça. Daí não temos o direito de julgar ela. Se ela realmente quisesse ter dado o lugar, ela teria dado. E uma questão que eu olho bastante nesse vídeo, quando eu olho para ela, eu falo: ela é uma moça firme, ela é decidida. Não vou dar. Agora vamos pro cenário da mãe, a mãe da criança. A mãe da criança pediu, no meu ponto de vista, exigiu. Só que assim, se era o sonho dessa mãe colocar essa filha na janela, essa criança na janela, tem duas questões aqui. E eu não estou julgando a mãe, eu estou avaliando. Como terapeuta, eu estou avaliando. Quando a gente sai com filho, eu tenho uma filha. Quando eu saio com ela, eu não fico contando com a sorte, não. Júlia, eu detesto ir em shopping, eu detesto ir em lugar fechado, eu gosto de natureza, aberto assim, sabe? Vamos ao parque, por exemplo. E a Júlia, ela é assim, nós regramos muito o consumo de doce. Doce. Ela chupa uma bala por dia como sobremesa. E é só. E de final de semana, ou às vezes mesmo durante a semana, se está muito quente, ela tem direito a comer um pouquinho de sorvete, 3 colheradinhas, né? 3 bolinhas de sorvete ali, que é o que ela gosta também. Esse é o doce da minha filha. Ela não consome refrigerante, sucos, essas coisas. O dela é tudo natural. E o que acontece? Se eu vou sair com a Júlia, eu falo, filha, você tem direito a isso. Ponto. Não tem mais, não tem e se. É isso. Por quê, mamãe? Aí eu sempre explico para ela. Eu olho nos olhos dela e eu explico por quê, qual que é o cenário. Tá? Eu sempre explico na linguagem dela, mas falando sempre a verdade. Não adianta mentir para criança. Criança não é boba, criança é inteligente. Criança aprende por generalização e sintonia também. Então ela aprende. E ela aprende através do nosso comportamento também. Então não adianta ficar mentindo para criança. Esse é um ponto. Então, a minha pergunta é: quando essa mãe saiu de casa, ela explicou para a filha dela que o banco dela era o banco do meio? Foi explicado isso para a filha dela? E outra coisa, qual que é o cenário de vida dessa mãe? Como que foi a infância dessa mãe? Como que é o relacionamento dessa mãe com essa criança? É isso que precisa ser visto aqui, ser analisado. Não adianta ficar julgando nenhuma e nem outra. São duas pessoas totalmente diferentes, duas bases emocionais totalmente diferentes.
O que precisa fazer aqui é pergunta. Como que é a vida dessa mãe? Como que é a vida dessa moça? Como que é a vida dessa criança? O que foi dito para essa criança antes de sair de casa? O que foi combinado com essa criança antes de sair de casa? E mais uma questão. Antes de julgar todo esse cenário, que está todo mundo julgando, tomando partido, vamos pelo caminho do meio. Vamos tomar isso como exemplo para nós. Se fosse eu, cedia ou não cedia, eu como a moça? E eu como mãe, o que eu teria feito com a minha filha? Qual teria sido o meu comportamento com a minha filha? Pare e pensa no seu dia a dia. Você que pega ônibus, por exemplo. Trabalhei o dia inteiro em pé. Chega uma senhora e fica em pé do meu lado. Eu levanto e cedo o lugar para ela ou eu fico sentadinha quietinha? Tô no trânsito. A pessoa tá pedindo para entrar na minha frente. Eu deixo entrar ou eu não deixo entrar? Tô na fila do mercado, tem uma mãe com uma criança ali, todos os caixas estão lotados. Passo o lugar para ela ou não passo o lugar para ela? Pensa. Era isso que eu tinha para hoje. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.